Fala pessoal, professor Sandro Ramos aqui e hoje dando início à nossa playlist de HTML do básico ao React. Então a ideia dessa playlist ela veio por conta de que eu leciono a matéria de desenvolvimento web no ensino superior e a ideia é que essa playlist, esses materiais, sirvam como materiais de apoio para o aluno que alguma das vezes perdeu alguma aula ou não compreendeu o conteúdo em sala. Mas também para você que buscou o nosso conteúdo aí no YouTube e encontrou, fico muito feliz por isso. Hoje a gente vai ver os conteúdos que a gente vai ver nessa playlist e também já vamos iniciar com o HTML, entendendo como ele funciona e como criar um HTML semântico. Bora pro vídeo. Então, bom, vamos ver aqui o que a gente vai estar se aprofundando aqui na nossa playlist de desenvolvimento web. E aqui a gente tem 8 aulas que a gente vai ter nessa playlist separadas. E aqui eu vou mostrar a organização para vocês de tudo que a gente vai estar vendo nessas aulas. Então, bom, inicialmente, nessa nossa aula de hoje, nesse nosso primeiro vídeo, a gente vai estar vendo o HTML e a importância da gente fazer um HTML semântico, quais são as principais tags que a gente tem disponível e quais são os benefícios da gente desenvolver um HTML semântico. No nosso segundo vídeo, a gente vai estar falando um pouco mais sobre formulários, sobre os diferentes tipos de inputs que a gente tem, como que a gente adiciona vídeo e áudio nas nossas aplicações ali web. E no nosso terceiro vídeo a gente vai estar falando sobre CSS, a gente vai começar a adicionar estilos, né, a essas páginas mais básicas com HTML que a gente fez no primeiro vídeo e no segundo. Entender a diferença do box sizing, content box e border box, isso tem uma diferença absurda quando a gente está fazendo os layouts na nossa aplicação. No nosso quarto vídeo a gente vai estar falando sobre Flexbox Layout e também Grid Layout, e também como que a gente adiciona responsividade para a gente deixar a nossa aplicação web possível de ser acessada de uma maneira interessante e fluida nos dispositivos móveis. Vocês podem ver que a cada vídeo que a gente for estar fazendo, eu vou disponibilizar uma atividade ao final de cada vídeo para que vocês tentem aplicar na prática os conceitos que a gente vai estar vendo. E no nosso quinto vídeo a gente começa a ver aqui um pouco sobre JavaScript para a gente entender minimamente como ele funciona, porque lá no React a gente já chega usando JavaScript em tudo que a gente pode. Para a gente entender o JSX lá na frente, a gente tem que entender o básico de JavaScript. Então, dados primitivos, como criar funções, controle de fluxo, né, dentro da nossa aplicação. O básico, uma revisão geral ali do JavaScript. E a gente pula para o JavaScript no browser para a gente entender aí essa tríade do HTML, CSS e JavaScript juntos, para a gente entender todos os problemas que a gente tinha nesse tipo de abordagem e daí o do porquê que foi feita a biblioteca do React. Não a gente só cair num framework, só cair numa biblioteca e sair utilizando e não entender nem o porquê que ela foi criada. Então nesse nosso sétimo vídeo, a gente tem uma introdução a React, entende como é que ele funciona, como é que ele faz a alteração na DOM, como que ele faz ali a questão de reidratação dos nossos componentes que a gente tem na nossa UI, entender como funciona o JSX e também a gente já começa a ver como passar propriedades de componentes pais para componentes filhos. E nosso oitavo vídeo a gente começa a ver os hooks, que é como que a gente faz a manipulação dos estados ali na tela, a diferença entre propriedades e estados, como que a gente renderiza listas de elementos na nossa tela, a importância do atributo key, e a gente vê o nosso primeiro hook, que é o useState, mas também a ideia que eu trago aqui, o useEffect, porque eles são dois hooks extremamente importantes, quase que a base do React. Então, basicamente, esses são os conteúdos que a gente vai estar vendo nessa nossa playlist de vídeos, e bora para o nosso primeiro encontro aqui, então, que é a questão de compreender mais sobre o HTML semântico. Então beleza pessoal, bora para nossa aula. O intuito da nossa aula de hoje é ver um pouco da história do HTML, como que ele surgiu e entender as principais tags que a gente tem disponíveis no HTML, como criar essa estrutura corretamente e criar um HTML semântico. Então beleza pessoal, o que seria esse bendito desse acrônimo aí do HTML? Bora descobrir aí na nossa aula. Então bom, o HTML ele vem de Hypertext Markup Language. É basicamente uma estrutura que define como que a gente vai criar as nossas páginas na web. Seria o esqueleto de todos os documentos que a gente tem disponível na web. Mas, atualmente, no desenvolvimento moderno, a ideia é que a gente vá além disso e não apenas crie essa estrutura, e sim que a gente crie uma estrutura que faça sentido, que tenha um propósito e defina ali todo o conteúdo que ela está sendo englobado, né, por toda essa estrutura que a gente cria com o HTML. Então, bom, quando que surgiu
o HTML. Basicamente, esse grande engenheiro de software, que foi o Tim Berners-Lee, cientista lá na época, né? Cientista no CERN, sim, esse de pesquisas, o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, aquele mesmo do acelerador de partículas. Lá em 91, quando ele estava desenvolvendo ali os estudos para a base da WWW, né, da World Wide Web, a ideia do HTML era trazer ali uma facilidade para o compartilhamento de informações ali entre os pesquisadores, entre os estudos que eles estavam fazendo, compartilhamento de informação até entre as universidades. E lá naquela época, em 91, quando ele lançou, tinham apenas 18 tags, e ali a última versão que nós temos atualmente, o HTML5, que foi lançado em 2014, adicionou ali uma série de tags. Se a gente entrar lá na Bíblia da Web, que é o site da MDN, da Mozilla, a gente tem uma série de tags, né? Muitas e muitas tags. E basicamente nessa época aí também eles fizeram o Netscape, que foi o primeiro navegador que a gente teve disponível, que depois ele veio a se transformar, né, no Mozilla Firefox. Então, bom, como que deveria será a web sem o HTML? Bora dar uma olhada como é que era navegar na internet sem o HTML? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então a gente tem esse site disponível, né, aqui do próprio CERN, falando um pouco sobre essa história. A gente tem até aí o próprio Tim Berners-Lee aí, bem mais jovem. E basicamente a gente tinha algo nesse sentido, onde a gente navegava ali apertando ali, né, o número de para onde a gente queria navegar, né? Então a gente tinha a gente navegava na internet dessa maneira, né? Então, por exemplo, eu quero ver ali as notícias de novembro ali na web, né? Então, posso digitar um 5, tem até um barulhinho aqui bem interessante. E era dessa maneira que a gente navegava na web, e era dessa maneira que o conteúdo era disposto sem a gente ter, né, todo o auxílio do HTML. Eu até brinco com o pessoal que, cara, se não fosse o HTML, provavelmente até a internet ela não seria o que a gente conhece hoje. Algo tão acessível aí para a grande massa, né, para todos os públicos. Eu acho que se não fosse o HTML, se isso fosse dessa maneira até hoje, eu acho que seria algo como usuários de Linux, né, que é algo que são poucas pessoas que fazem ali num nicho bem específico. Diria que a internet com HTML é algo como Windows, né? Todo mundo pode acessar, algo extremamente acessível e todo mundo consegue utilizar. Então, saindo desse pequeno parâmetro aí que a gente fez, a gente pode seguir compreendendo aí a história do HTML e a importância que ele teve até na própria internet e também na nossa área. Então a gente tem algumas tags, elas são bem conhecidas aí, sempre que a gente fala de programação a gente encontra algumas delas, algumas imagens delas aí pela internet, e elas são basicamente essas estruturas que vão ir fazendo a definição do nosso conteúdo. E é claro que a ideia é que a gente utilize as estruturas corretas para criar e definir o nosso conteúdo. Então com elas a gente faz a definição dos nossos documentos e a gente já começa a entrar aqui nas principais tags que a gente tem no HTML. Então, começa com essa base, que a gente tem ali o doctype HTML, que define ali que a gente está criando um documento com HTML5, fala, né, para o navegador. E depois do doctype, a gente abriu o doctype, dentro dele a gente tem o HTML, que envolve todo o conteúdo HTML que a gente tem na nossa página. Ele é basicamente o elemento raiz. Depois disso, dentro do HTML, a gente tem o head, que dentro do head a gente tem algumas tags importantes aqui da gente falar, que é a tag meta, né, de metadados, que vai dar algumas definições ali para os robôs, para os crawlers ali que estão varrendo a internet, principalmente os do Google, né, que varrem a internet e vão classificando ali, ranqueando as páginas. A gente tem o title, que é o que aparece ali na nossa tabzinha, né, da nossa página, o link para folhas de estilos, mais para frente a gente vai ver o CSS, é aqui que a gente faz o vínculo desse arquivo do CSS, e também aqui a tag script para fazer o vínculo com o arquivo JavaScript. Depois disso a gente tem a tag body, que dentro dela a gente tem todo o conteúdo da nossa página. Então a gente tem doctype, dentro de doctype HTML, dentro de HTML head e body. Seguindo aqui então, temos algumas outras tags relevantes. E a ideia do HTML semântico é a gente escolher as tags corretas para a gente representar e executar esse trabalho que a gente precisa. Então, trazendo aqui para o exemplo
meio tosco, mas que a gente vê muito na web, né? Que fala, o HTML é o esqueletinho do corpo, o CSS é o que deixa bonito, é a sua pele e etc, a roupa que você está utilizando. Então aqui trazendo para um parâmetro meio bobo, não faz sentido você colocar um osso da perna, por exemplo, no seu braço. Da mesma maneira que não faz sentido você colocar o elemento de rodapé no topo da sua página. Não faz sentido você colocar a tag de rodapé no topo. Então, é bem importante que a gente entenda, né, como funcionam as tags e qual é o sentido de cada uma delas e quando utilizar para a gente fazer um trabalho que faça sentido. Então, vamos lá aqui a macroestrutura, a estrutura principal que a gente tem. Então, a gente começa ali dentro do body com o header e, como está aqui no nosso slide, a ideia não é a gente ficar usando div em tudo. A gente poderia fazer um site inteiro só com div, mas esse não é o intuito. Então a gente tem a tag header, que define um cabeçalho, não confundam com o head, que a gente acabou de ver ali no nosso último slide. Dentro do head ou abaixo dele a gente já pode ter a tag nav, né, de navegação, onde a gente vai ter links. E depois da nav a gente tem a main, né, que é onde vai o nosso conteúdo principal ali da nossa página. A gente tem o aside, que é algo que pode ficar ao lado da tag main, né, que seria um conteúdo ali que fica complementar, né, tangencial ao conteúdo principal, e o footer, que é o nosso rodapé. Essa aqui é basicamente a nossa estrutura básica. Seguindo aqui, a gente tem algumas outras tags que fazem um agrupamento de conteúdo, como a tag article, né, que se a gente traz aqui para a tradução literal seria artigo, né, então a gente pode pensar aí em um conteúdo que é autossuficiente, né, que ele pode ser distribuído entre a nossa página, como um post de blog ou até um comentário dentro de um fórum. A gente tem a section, que a gente utiliza bastante, ela para criar as seções. Por exemplo, se a gente pensa numa landing page, a gente tem várias sections, né? A section hero, que é a primeira, depois a gente tem a section, por exemplo, de soluções, e a gente vai criando essas várias sections para definir todos os conteúdos ali, por exemplo, de uma landing page. Então, aqui está comentando que são conteúdos que são tematicamente relacionados, né? Então a gente pode criar esse agrupamento, como eu falei ali, do exemplo de uma seção de soluções, agrupa ali tudo que está referenciando e explicando como funcionam as soluções ali, por exemplo, da sua landing page. E aqui a gente traga algumas tags um pouco mais diferentes, mas para a gente conhecer elas, porque é importante. Vou estar trazendo aqui, volta e meia, algumas tags que não são tão utilizadas, mas que é muito bom que a gente conheça para a gente disponibilizar o nosso conteúdo da melhor maneira possível. A gente tem uma tag bem legal que é a figure. Então, dentro da figure a gente abre e fecha essa tag, e dentro dessa tag a gente pode ter uma image. E abaixo da tag image a gente pode ter um fig caption, que seria uma descrição da imagem. Então é algo como quando a gente vê nos sites, tá lá a imagem e uma fonte embaixo, é o fig caption. É para dar esse contexto e explicar ali, né, aquela determinada imagem. Então basicamente aqui tem o que a gente não fazer, que é utilizar div ali em todos os pontos possíveis, e a gente criar uma estrutura de HTML semântico e que faça sentido. E a gente vai descobrir que a gente tem alguns benefícios, né, em utilizar a abordagem do HTML semântico, né, o HTML com sentido. Mas aí eu pergunto para vocês aí, qual que é o sentido e o que a gente ganha em fazer um HTML semântico? Por que a gente só não faz tudo com div? Assim, de questão de performance, se você fazer tudo com as tags div ou você fazer de maneira semântica, meio que não importa tanto. Claro, né, você vai ser muito penalizado na parte do SEO, que a gente já vai ver que é um dos benefícios que a gente ganha fazendo isso. Mas o principal de todos, que eu gostaria de enfatizar aqui, a gente tem um benefício muito grande, que é a questão da acessibilidade. Então a gente tem um vídeo aqui de um jovem rapaz explicando pra gente como funcionam leitores de tela, que são aplicações que vão lendo todo o nosso HTML e vão lendo para essas pessoas que têm ali alguma deficiência auditiva e vão explicando para elas o conteúdo. Então a ideia da internet é justamente ser esse lugar democrático, onde ela não tem barreiras, a ideia é que a internet chegue para todos, né? Todos possam utilizar a internet, consumir o conteúdo. Então aqui o rapaz, ele explica no vídeo, eu vou deixar esse link aqui na descrição do nosso vídeo. Ele explica como funciona leitores de tela, como que esses leitores de tela, por exemplo, explicam uma imagem, tem o auxílio ali da inteligência artificial, né, para explicar uma imagem, mas no final do vídeo o que ele apresenta pra gente é que é muito melhor que tenha uma descrição do humano nos conteúdos que a gente faz. Então aqui trazendo um pouco pro contexto do HTML semântico, na tag image, por exemplo, a gente tem um atributo que se chama out, que é o que é apresentado caso a imagem não carregue, e também é o que é utilizado pelos leitores de tela para dar essa descrição mais aprofundada, né, para o conteúdo que a gente está fazendo. Então, poderia se dizer assim que um dos principais benefícios que a gente tem em criar um HTML semântico
é o leitor de tela ele funcionar corretamente e a gente conseguir deixar mais inclusivo as páginas que a gente está fazendo. Então, recomendo que vocês vejam esse vídeo, vou deixar aqui no link da descrição. Então, seguindo aqui para os nossos últimos pontos, o outro benefício gigantesco que nós temos é o SEO da nossa página, né? Então, é o mecanismo de busca ali, né? O Search Optimization Engine, que é basicamente os robozinhos do Google que eles saem indexando a internet toda, e se eles passarem pela sua página e ela tiver feita toda com div, você provavelmente vai ser muito penalizado e o seu conteúdo, ele muito dificilmente ele vai ser ranqueado nas primeiras páginas. Então, se a gente faz esse trabalho de criar ali uma estrutura que faz sentido, criamos a main, adicionamos ali um H1, vamos criando a estrutura correta de H1, H2, H3, a gente utiliza lá as meta tags, tudo isso vai agregando para que a gente consiga ficar de maneira orgânica ranqueado em primeiro na nossa página lá no Google, e obviamente que todo mundo quer que isso aconteça. Poderia mostrar aqui na prática um case que eu tenho, que é o da Feira Fácil, vocês podem pesquisar aí, que vocês vão ver que a Feira Fácil está ranqueada em primeiro lugar porque a gente fez todo esse trabalho de SEO e também a gente respeita todas as meta tags. Então vocês vão ver que o projeto lá está estruturado com todas as tags corretamente, da maneira que a gente viu aqui no vídeo. E basicamente também a parte de manutenção, né? Se você cria ali uma estrutura semântica corretamente, outros desenvolvedores vão pegar aquilo e vão entender qual que é a ideia da disposição daquele conteúdo que você definiu. Então isso ajuda a manter o projeto e também deixa mais claro para outras pessoas que vão pegar para dar manutenção naquele projeto, que consigam entender, e até para novos desenvolvedores compreender tudo aquilo que foi feito. Bom, seguindo aqui para a parte final do nosso vídeo, eu deixo esse desafio para vocês. Abram aí o VS Code de vocês e tentem fazer aí a nossa primeira página. Basicamente, você vai abrir lá seu VS Code. O VS Code é bem interessante que ele tem alguns snippets, né, que são alguns atalhos, e simplesmente de você colocar lá uma exclamação, você vai ver que ele já dá o snippet ali para a estrutura básica do HTML. Você cria um arquivo index.html, coloca essa exclamação e você já vai ver que você vai ter disponível ali o snippet para criar aquela estrutura básica. Lembrando, que estrutura básica é essa? A gente viu nos slides anteriores. Doctype, HTML, o HTML, dentro do HTML header e o body. E dentro desse body, você pode fazer esse exercício aqui que eu deixo proposto para vocês. Então, bom, muito feliz de iniciar essa nossa playlist aqui, de falar um pouco sobre o HTML semântico e da importância dele. E fico esperando vocês aí até o nosso próximo vídeo aí da nossa playlist. Então, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima.